Atos capítulo 13. Versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Versículo 5. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Versículo 6. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Versículo 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele. Versículo 10. Disse: Vó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Versículo 11. Eis aí, pois, agora contra-te a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele e, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Versículo 13. E, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Versículo 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Versículo 15. E, depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Versículo 16. E, levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Versículo 17. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Versículo 18. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Versículo 19. E, destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Versículo 20. E, depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. Versículo 21. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos, a Saul filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Versículo 22. E, quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Versículo 24. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Versículo 25. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Versículo 26. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Versículo 27. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Versículo 28. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Versículo 29. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura.
Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 31. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Versículo 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Versículo 33. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. Versículo 34. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: Vais santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Versículo 35. Por isso também em outro salmo diz: E não permitirás que o teu santo veja corrupção. Versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Versículo 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu. Versículo 38. Seja-vos, pois, notório, homens irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Versículo 39. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Versículo 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Versículo 41. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Versículo 42. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Versículo 43. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Versículo 44. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Versículo 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Vera mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, ou mais, visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Versículo 47. Porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Versículo 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Versículo 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Iconio. Versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.